meditando nos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, agora o versículo 9, o versículo 8, eu comentei sobre a circuncisão. Deus mandou que Abraão circuncidasse os seus descendentes. Eu lhes expliquei que a circuncisão coloca a pessoa na aliança de Deus com Israel, com o povo do Antigo Testamento. Quem não era circuncidado não faz parte do povo de Deus. Do modo que quem não é batizado não faz parte do novo Israel, do novo povo de Deus que é a igreja. Se você não é batizado, não é cristão. A vida de Cristo não está em você, porque a vida de Cristo é o Espírito Santo, dado na água do batismo. Quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer da água que dá o Espírito no batismo, não verá o reino dos céus. Isso é bem claro, nosso Senhor diz bem claro. Pois bem, então, os patriarcas, não é isso? Deus manda que Abraão circuncide os seus filhos, e assim foi feito. Não é? Abraão circuncidou Isaque no 8º dia, e Isaque fez o mesmo a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas, os seus 12 filhos. 12 é o número da igreja, por isso os 12 apóstolos, por isso os 12 alicerces da Jerusalém celeste. A igreja de Cristo é apostólica. Como o povo de Israel nasceu dos 12 patriarcas, filhos de Jacó, o apelido de Jacó você sabe, é Israel. Então os 12 filhos de Israel deram origem às 12 tribos de Israel. Do mesmo modo, a igreja é o povo dos 12 apóstolos, é o novo Israel. Agora o versículo 9. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas tribulações. Deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o nomeou superintendente do Egito e de toda a casa real. Sobreveio então a fome sobre todo o Egito e Canaã. A aflição era grande, e nossos pais não encontravam mantimentos. Ao saber que no Egito havia trigo, Jacó para lá enviou nossos pais a primeira vez. Na segunda vez, José deu-se a conhecer a seus irmãos, e tornou-se conhecida do faraó a sua origem. José mandou então buscar Jacó seu pai e toda a sua parentela, em número de 75 pessoas. Desceu Jacó para o Egito, e aí morreu ele e também nossos pais. Seus restos foram trasladados a Siquém e dispostos no sepulcro que Abraão comprara a dinheiro dos filhos de Emor, pai de Siquém. Então agora a história de José. José vendido pelos irmãos para o Egito, José feito prisioneiro, escravo, depois prisioneiro, e depois de muito sofrer, José chegou a ser vice-rei do Egito. Mais uma vez o mistério da providência de Deus. Como é que Deus se calou? Você, se depois você quiser, leia a história de José, no final do livro do Gênesis. Você vai ver uma coisa. Na história de José, Deus não fala, Deus não aparece. Não aparece Deus. Parece que Deus estava dormindo. Parece que Deus se calou. Veja, não é, meus irmãos. Deus estava bem presente, costurando o fio da história de José. Aquela dor de José, aquela escravidão de José, aquela injustiça contra José, foi dar em quê? Na providência de Deus, que fez o povo de Israel descer para o Egito. Veja que coisa. Quando veio a seca, e a seca foram 7 anos de seca, a seca pegou o Egito todo e pegou Canaã, a Terra Santa. Veja, Jacó mandou comprar trigo no Egito, porque lá tinha, porque José fez o planejamento como vice-rei, e terminou Israel todo descendo para o Egito. Que coisa, hein? José sendo vendido como escravo, parecia o fim. Era não, era só o começo. Era Deus
prevendo tudo já, preparando um caminho para o seu povo. É por isso que eu digo, olhe, a gente tem que aprender, eu repito, Deus é santo. Senhor, os teus caminhos estão tão acima dos nossos caminhos. Os teus pensamentos, Senhor, quem pode contá-los? Estão tão acima dos nossos pensamentos. Senhor, não permitas que eu ande pelos meus caminhos, mas que eu trilhe os teus caminhos, porque tu és sábio, tu és santo, tu és bendito, pelo teu Filho Jesus, Deus contigo, na unidade do Santo Espírito. Amém. Para você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima, se Deus quiser.